Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Estamos conversando com o pastor Evandro Paranhos, pastor da Igreja Cristã da Família em Santos. Pastor, eu tenho algumas perguntas, mas vamos fazer o seguinte, vamos para as perguntas, até para dar prioridade ao nosso telespectador. Depois tem um outro dado que eu quero passar para o senhor. Tem a primeira pergunta, que é do Salvador Dias Figueiredo, do Boqueirão. Por que os jovens já não querem comprar carro nem casa própria? É interessante. Não tem essa preocupação, né? Sim. Por que o senhor acha que essa preocupação com o jovem, de talvez de pensar no futuro, acredito que essa foi mais a ideia do nosso telespectador. Certo. O senhor acha que hoje os jovens, eles querem viver mais o momento e não se preocupam com o futuro? Pode ser. Essa pergunta é interessante. Por que ele não quer comprar carro? Os jovens não querem comprar carro ou casa própria? Eu penso que hoje é pela própria dificuldade financeira. Nos dias de hoje, a dificuldade de poder, o acesso que nós temos ao financiamento está cada vez mais difícil, né? Então, eu imagino que... Pode ser por isso esse também. seria um dos motivos. O principal. Né? E também porque ele, como no caso alguns não estão pensando em casamento hoje, né? Não tem essa necessidade, não pensam num relacionamento estável, então eles não estão preocupados, talvez, em comprar sua casa própria. Mais uma pergunta pelo 3041-6777 aqui no Hora Geral. A pergunta que vem é da Cleia Lopes, do Marapé. Ótimo. Qual é o papel da família na sociedade? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Veja bem, a família, ela é a primeira instituição que Deus criou. E a família é o local onde o indivíduo vai crescer, onde ele vai aprender as coisas, vai aprender o amor, vai aprender o respeito ao próximo, é o lugar onde ele vai aprender os bons princípios e os valores para que ele possa se tornar um bom cidadão. Se na família ele já encontra problemas nos relacionamentos dos pais, numa educação totalmente errada, onde se ensinam coisas que não deveriam se ensinar para crianças, onde os pais são permissivos, isso já vai fazer com que ele cresça com sua personalidade já transtornada, danificada. Então, a família ela tem um papel fundamental de formar as pessoas para o mundo, né? E para que essas pessoas elas possam ser bons cidadãos, elas possam contribuir para a sociedade. Mais uma pergunta pelo 3041-6777, aqui no Hora Geral. A próxima pergunta é do Uriel Vilas Boas, do Campo Grande. A igreja da família pode ser identificada por qual ramo da igreja? Batista, presbiteriana ou pentecostal? A igreja, nós costumamos dizer que a Igreja Cristã da Família é uma igreja cristã, uma igreja pentecostal equilibrada, né? Então, nós cremos nos dons do Espírito Santo, mas somos uma igreja muito voltada para a Palavra de Deus, para o estudo da Palavra de Deus e principalmente para as famílias. Mais uma pergunta, que depois eu tenho outro tema que eu quero conversar com o pastor Evandro. Vamos a mais uma pergunta e agradecer a participação dos telespectadores pelo 3041-6777. O Leonardo Cavalcante, de Laranjeiras, em Itanhaém, Litoral Sul. Como manter a confiança mútua diariamente? Ok, eu penso que essa pergunta é voltada para o casamento, para o relacionamento. É verdade. Como você mantém a confiança? Falando a verdade. Nós não somos perfeitos. As pessoas elas têm falhas. E num casamento, no relacionamento, quando você abre o seu coração, quando você fala dos seus problemas, quando você fala das suas falhas para o seu cônjuge e pede ajuda para ele, isso gera confiança, né? O seu cônjuge vai estar vendo que você não está escondendo nada dele ou dela. Isso é muito importante, né? A transparência no relacionamento. Isso faz toda a diferença. Pastor, existe estou vendo aqui minha pauta, a produção, lógico, prepara sempre uma pauta para os convidados, e tem um tema aqui que eu não sei se o tempo vai ser suficiente, ainda temos ainda 3 minutos de programa. Qual a relação que tem da família com os presidiários, pastor? Sim. Isso eu até assisti uma palestra de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o Dr. Herbert Carneiro, e ele fala justamente sobre isso. Ele trabalha nas APACs, que são associações
de proteção e assistência aos carcerados. E ele falou de dados assim, surpreendentes sobre o número de carcerários no Brasil. Isso em 2011 nós tínhamos 500 mil presos. E em 2014 esse número era 600 mil. E para 2020 o número de presos no Brasil pode chegar a 1 milhão. E na sua pesquisa, o que eles têm visto? Que o problema das pessoas que estão nos presídios está na família. No seio familiar, na estrutura da sua família, todos eles. Isso é bem interessante e vem a se unir àqueles dados que eu falei sobre as gangues de Nova York, né? E infelizmente, você veja, o gasto hoje com presidiário é mais do que a educação. Muito mais. Você gasta, o Estado gasta 2 salários mínimos e meio. Exatamente. E o governo federal gasta 5 salários mínimos para manter um presidiário. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras áreas, educação, saúde, e se gasta ali. E o grande problema justamente está em famílias mal formadas, famílias que não estavam preparadas até para terem filhos. As principais palavras que são ministradas na questão da família, elas envolvem mais como alvo principal a família ou são vários temas, pastor? São vários temas. Nós falamos sobre o caráter, nós falamos sobre o respeito, falamos sobre o amor, falamos sobre a devoção a Deus, sobre fé. Ensinamos muitas coisas, não só para a família, mas tudo isso acaba se voltando para a família, para o relacionamento, né, para a formação espiritual das pessoas que refletem em famílias estruturadas, famílias que vão se tornar bênção na nossa sociedade. Quais os dias de culto da Cristã da Família? O principal culto da Igreja Cristã da Família é aos domingos, às 19 horas. Nesse culto nós temos um espaço separado para crianças de várias idades, também para os adolescentes. E temos culto às segundas-feiras, às 20 horas, e também às terças e quintas-feiras, às 15 horas. Seria no período da tarde. E fora isso, também temos diversos grupos familiares que se reúnem quartas, quintas e sextas-feiras em vários pontos da cidade. Eu presenciei também alguns eventos, cultos com as mulheres, Sim. Outro com os homens, teve até um café da manhã com os homens que eu fui convidado pelo pastor Evandro, me senti em casa, reencontrei muitos amigos, né? Um deles, o meu grande amigo de época de infância, o Sérgio Farinhas, o Fábio Farinhas, entendeu? É gostoso, porque a gente vê que são pessoas que nós conhecemos e que estão sob a palavra de Deus. Aí se não tem escudo melhor, né, É verdade, pastor? correto. E esses eventos também eles são abertos ao público? Sim. Tem uma divulgação, tem um site? Nós fazemos a divulgação pelo Facebook, Tá. né, da igreja. Estamos sem site no momento, Tá temos bom. o Facebook, que é o da Igreja Cristã da Família. Você encontra o Facebook, tem a divulgação dos cultos de mulheres e dos cafés dos homens que Ótimo. são esporádicos. Muito obrigado. Conversamos com o pastor Evandro Paranhos, da Igreja Cristã da Família, aqui no Hora Geral. E hoje quem está completando mais um ano de vida, não posso esquecer, é a avó TT, Dona Altemísia. Sabe quem está fazendo aniversário também? A Crisbela do Pandeiro de Praia Grande, que pede ao pastor um grande abraço para ela. Olha só, pastor, a Crisbela mandando um abraço para o senhor. Quem está completando aniversário hoje é a Beth Bittencourt, o Vanderlei Almeida, a Cláudia Amaral e também a Dona Altemísia. Cadê a foto da Dona Altemísia? Olha a vó TT. Vó TT, um beijo grande para a senhora. Olha só, que saudades da Dona Altemísia, que está sempre acompanhando o Hora Geral. Também a jornalista Camila Augusto, hoje completando mais um ano de vida, junto com o maridão, a Camila, que casou recentemente, e o meu amigo apresentador Sérgio Mendes. Grande Serginho, hoje completando mais um ano de vida. Chegamos ao final do Hora Geral, amanhã de volta às 7 da manhã com o programa inédito. Um abraço assim, ó, muito forte para você. Excelente semana. Tchau, tchau. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que
lhe disse a sorrir que descendo a cidade ela iria